Olá, ouvintes! Estamos aqui com mais um episódio do podcast Mari pelo Mundo, falando sobre viagens. E hoje a gente vai continuar com o Guilherme da Tupantus, que vai responder a pergunta da Mari da semana passada sobre como é viver na cidade do Porto e trabalhar com turismo na cidade do Porto. E várias outras dicas para você poder se apaixonar por Portugal. E para quem ainda não escutou a primeira parte desse podcast, não perca. Volta lá no feed, escuta a primeira parte com várias dicas sobre o Porto, muita coisa legal que o Guilherme conta pra gente. Para vocês que moram aí, qual é essa diferença entre fazer turismo e morar? Vocês vão nos mesmos lugares, vocês aproveitam os mesmos restaurantes? Muitas vezes sim. Essa questão do conhecer, o que acontece? Eu gosto de sempre abrir um parênteses nisso, porque às vezes a gente começa a pensar, puxa vida, várias vezes eu tenho muitos amigos portugueses que falam, poxa, mas você é do Brasil, você veio de Curitiba, do Paraná, e você é guia turista, você está mostrando Portugal. E olha, isso não é possível, né? Tem que ser uma pessoa que é daqui. Mas daí eu começo a falar com ele. O que acontece? Eu, por exemplo, em Curitiba, eu tinha outra atividade, e eu realmente nunca consegui mostrar, eu acho que não consigo, nem antes, quando morava lá, como agora, mostrar Curitiba. Quando você trabalha com turismo e você vivencia isso, você se torna assim uma coisa que faz parte de você. Então, muitas vezes quem mora no local, que trabalha suas 8, 10 horas por dia, você não tem condições de conhecer o que se passa na sua cidade. Você conhece uma coisa ou outra, né? Você não tem essa condição que uma pessoa que é profissional na área pode oferecer. Claro que o que acontece? A vantagem de você, quando vem aqui para a Europa, procurar um guia que seja, né, conterrâneo, um brasileiro, né, faz com que você tenha aquilo que a gente deve sempre receber. O brasileiro tem esse bom astral, a gente tem essa postura de carinho que é natural nossa, e isso é um diferencial que a gente tem que valorizar sempre. Enquanto que o europeu é muito pragmático, né? Ele tem, assim, certas características muito interessantes que eu respeito e acredito que são essenciais da sua forma de ser, mas não tem esse envolvimento que nós, como assim, brasileiros, temos. Por exemplo, muitas vezes, como você bem falou, a pessoa vem pela primeira vez aqui para o Porto. Realmente é interessante fazer um passeio, de repente, de um dia com um guia, porque várias vezes que eu fiz um passeio de um dia com uma família, por exemplo, eu acabo ajudando a organizar o resto da semana deles, para ir sozinhos ou acompanhados, entendeu? Ou seja, isso é muito do brasileiro, da gente poder ajudar mesmo e ter gosto de ajudar, né, as pessoas que vêm pela primeira vez ou retornam. E uma coisa que começa a acontecer nesse momento, nesses meus 10 anos de turismo, é que começa a ter pessoas que começam a voltar ao Porto e a Lisboa. Já vieram aqui antigamente, mas são pessoas que saem do Brasil, escolhem, agora eu vou para a Alemanha, vou para a Itália, vou para algum país assim, e resolvem, antes de voltar, como tem agora essas opções de stopover, e também situações de você conseguir fazer uma parada, por exemplo, em Lisboa ou no Porto, as pessoas fazem essa opção, ou seja, eu tenho clientes que falam assim, eu vou descansar em Portugal antes de voltar para o Brasil. Vem para a Europa, então, lugar que você descansar a cabeça de não ter que falar outra língua, descansar o estômago, né, de comer alguma coisa parecida. Mas essa coisa de guia brasileiro, eu achava que não fazia muita diferença, até que eu fiz o primeiro tour com um guia brasileiro. E aí nunca mais. Realmente faz toda a diferença. Uma, porque você não vai encontrar um português que, a menos que tenha uns portugueses que já viveram no Brasil e já tem essa noção. Mas assim, você vai chegar em qualquer lugar, seja na França, seja em Dubai, e a pessoa vai falar, sabe a coxinha? Isso aqui é a coisa mais similar que a gente tem. Sabe o pão de queijo? Então, assim, você só vai ter isso com um guia brasileiro. Ou, sabe aquele lugar lá, o Pelourinho, esse aqui sabe aquela rua chique que tem em São Paulo, mais ou menos essa. Então, você tem toda uma referência do exterior com a sua referência de casa. E eu acho isso muito legal. E também, sendo no primeiro dia, é uma forma, justamente, você dá a dica de qual restaurante ir. A questão da segurança, olha, não anda nessa rua, anda nessa, de noite faz isso, não faz aquilo, alguns hábitos culturais.
E a outra coisa, assim, na alta temporada eu não recomendo. Geralmente é melhor já ir com os passeios agendados, porque corre o risco de você sugerir um passeio que a pessoa vai ficar com muita vontade e você não vai ter agenda. Verdade. Então, isso é ruim. Agora, na baixa temporada, às vezes até dá para decidir alguma coisa a mais na hora, que você fala, se você gosta dessa parte mais cultural, tem um passeio muito legal, e a pessoa colocar no roteiro uma coisa que não estava, inicialmente. Mas na alta temporada, o legal, você pode contactar a gente também, que a gente vai dando umas dicas, mas o legal é já ir com as coisas pré-agendadas, pelo menos. Isso é muito importante. Veja, Portugal, como um todo, é um país que isso é um ponto que vale a pena a gente sempre destacar. Estamos aqui na Europa e temos cerca de 300 dias de sol no ano. Então, a Mari sabe, já teve em momentos que não era verão nem primavera e estava muito agradável. Por exemplo, aqui, nesse mês agora de março e mesmo fevereiro, olha, a Andréia teve aqui, teve dias de 23 graus, ou seja, que são dias agradabilíssimos, né? O frio à noite, tudo bem, ou bem cedinho, mas se não, é muito agradável o ano todo. Não faz um frio muito intenso mesmo no inverno, tá? E eu vou fazer aqui a propaganda, sem ninguém pedir, mas assim, quando tá um tempo péssimo, a melhor coisa é você já ter agendado um tour, que eu vai pegar, vai levar no lugar que tá legal, porque é muito difícil andar na chuva, sem roteiro. Então, isso é muito importante, que, assim, olha o que a Mari falou, e é uma coisa que na minha empresa a gente procura focar, e eu foco como guia isso. Eu até criei já um programa que é Porto na chuva, ou então Lisboa na chuva, porque são, exatos, olha, são formas de você conhecer a cidade, ou seja, a gente vai, obviamente que vai ter acesso a certos locais diferenciados, mas você não tem o problema de estar chovendo, tá? Obviamente que a gente, veja, em todo o país tem uma coisa que todo brasileiro sabe, ou já ouviu falar, a calçada portuguesa, como tem no Rio de Janeiro, sabe? Aqui é tudo calçada portuguesa. Isso, com chuva, é um sabão. É muito fácil as pessoas caírem, mesmo quem vive aqui. É muito liso. Então, você tendo um apoio de um profissional nesses momentos de chuva, ajuda bastante para você aproveitar o tempo. O uso de um guia, aonde a pessoa quer visitar, facilita justamente para você ganhar tempo. Ou seja, de repente você tem 3 dias para ficar no porto. E você, se você utilizar um guia, você muito provavelmente você, num dia, você consiga ver toda a cidade, e sobra 2 dias para você visitar cidades históricas interessantes, como Coimbra, a cidade do conhecimento, como a Serra da Estrela, a região de montanha, ou então o Douro, a região vínica. Hoje, no Douro, existem muitas propostas também para quando você vai com crianças e família, ou seja, você vai em algumas vinícolas e eu escolho, quando eu sei tem crianças pequenas, ou então mesmo jovens que não bebem junto com os pais, a gente leva em vinícolas que fazem suco de uva. Então, quando tem a hora da degustação, os jovens também acabam aproveitando. Então, tudo faz parte. A Andréia falou sobre isso nas vinícolas do Chile, não foi? Do Chile. Que legal. Também para poder levar a criança nas vinícolas. No Douro também tem isso. No Douro você também consegue fazer esse tipo de atividade com criança. Porque o Douro, hoje, é uma das coisas que nós fazemos com bastante frequência quando vamos ao Douro em família, é fazer um cruzeiro de barco, que é linda a região, né? É uma região, já patrimônio da humanidade há muitos anos, e que tem um cruzeiro com o barco Rabelo, que é o barco tradicional em madeira, em que são cruzeiros de 1 hora. Sempre fazemos esse tipo de passeio. E depois, quando vamos nas vinícolas, nós temos o cuidado de escolher vinícolas em que também tenham o suco de uva. Apesar de não ser uma prática tão decorrente em Portugal, existem algumas vinícolas que têm o suco de uva e faz com que a criança tenha essa atividade. Você leva os clientes até o barco e espera eles no final? Então, nós cuidamos de tudo, ou seja, nós vamos juntos no barco para poder orientar, porque as paisagens são belíssimas e é possível explicar sobre a questão das vinícolas mais tradicionais. Elas estão todas margeando o Rio Douro, tá? Então, no passeio de barco, você consegue, olha, essa aqui é a vinícola Ferreira, essa aqui é a Ramos Pinto, essa aqui, ou seja, essas vinícolas tradicionais. A gente aproveita para ir explicando um pouquinho das técnicas, como que é feito, e lógico, depois, nas visitas dentro das vinícolas, isso é complementado com técnicos que são
profissionais dessa área, enólogos e tal. Hoje já existem propostas muito boas no Douro para gastronomia também. Existe uma ação que eu gostaria de ressaltar que é maravilhosa para a família, e não só para crianças, mas as crianças também adoram. Existe uma padaria artesanal no Douro, em que a gente leva as pessoas e é possível você fazer um pão, que existem fornos do período medieval, em que até hoje mantém-se a tradição de fazer um pão que não tem nenhum produto químico, e você aprende a fazer o pão. As crianças podem fazer o seu próprio pão e depois ver assar num forno de lenha, nesses fornos antigos, e depois degustar, né? Então, cada vez mais, como você bem falou anteriormente, a estrutura aqui em Portugal para uma família visitar é incrível, tanto para o jovem, adulto, qualquer idade. Ai, que bacana. Tá vendo, André? Vamos desligar aqui. Não, eu já tô... olha, eu sinceramente estou aqui viajando porque a experiência que a gente teve esse ano de uma semana em Lisboa foi maravilhosa. Como eu falei, foi a minha primeira vez em Portugal. Assim, às vezes eu nem acredito como é que eu demorei tanto tempo para conhecer Portugal. E o meu filho, no dia que a gente estava vindo embora, ele tinha lágrima nos olhos. E ele falou para assim, mamãe, a gente vai voltar aqui, né? E aí, assim, e agora conversando, assim, eu já tô viajando e eu já tô pensando quando é que eu posso tirar 10 dias pra gente ir pro Porto e conhecer tudo isso, assim, já tô legal. Já tô fazendo um roteiro na cabeça. Uma coisa que tem uma estrutura genial e que hoje, tanto no Porto como em Lisboa, tem uma visita que eu recomendo para famílias com crianças, né? O futebol é uma coisa que todo mundo gosta e tal, e tanto no time do Porto, que chama-se Futebol Clube do Porto, como o do Benfica, né, que é mais famoso em Lisboa, esses dois clubes têm um estádio com uma visita que tem os mesmos padrões do Barcelona, do Real Madrid, desses clubes famosos pelo mundo. Então, são visitas interativas nos museus. Você pode entrar, então, nos estádios. São estádios moderníssimos, que foram, assim, construídos recentemente, muito, assim, moderno. De Lisboa, principalmente, eu recomendo porque você consegue, ao final da visita, tirar foto com o símbolo do clube, que é uma águia americana. Então, a criança ou a família pode tirar uma foto com a águia no final da visita. Olha que interessante você visitar um estádio de clube, né, para quem gosta de futebol, e tirar uma foto com uma águia americana no final, que é o símbolo do time do Benfica. Uma diferença boa de falar entre Lisboa e Porto, né? Lisboa, você vê muitos estrangeiros, você vê até, muitas vezes, poucos portugueses, né? No ano todo, de uma maneira geral. No Porto, você consegue encontrar mais portugueses, você vai encontrar estrangeiros também, mas os portugueses prevalecem ainda. Você vai num restaurante e vai ser um português que vai te atender. Então, você tem esse tipo de situação. O português aqui do norte é conhecido como um português bastante gentil, que do tipo, você tá na rua e vai pedir uma informação para uma pessoa qualquer, né? E ele pega, olha, eu quero ir, sei lá, na estação São Bento, que é a estação mais bonita de Portugal, uma estação com mais de 20 mil azulejos que existe aqui no Porto, que é lindíssima, conta um pouco da história de Portugal em azulejos, com painéis de azulejo. E daí ela faz, olha, eu quero ir lá. A pessoa pega pela mão e leva. O português do Porto tem isso. É aquele interior gostoso, da pessoa que se preocupa. Nossa, você quer ir lá? Eu faço questão. Eu tô fazendo outra coisa, mas eu vou te levar lá. Não é só pela mão, não. O entrou, foi no ônibus com a gente. A gente tinha certeza que ele ia para aquele lado. No fim, ele falou, agora vocês descem aqui. Eu falei, você vai mais para frente? Não, eu volto onde eu estava. Isso é muito legal. Poxa, essa experiência é importante passar. Isso vai enriquecer bastante a sua viagem vindo aqui para o norte de Portugal. E o que eu também gostaria tem de frisar... tudo, né? Não vou generalizar porque tem gente marcada. Mas assim, no geral, eles são muito atenciosos. Outro dia até a gente estava andando na rua e foi pedir uma informação. Logo eu pensei, nossa, a pessoa vai comigo até o lugar. Peraí, deixa eu ver se eu preciso da informação. Sabe, uma coisa que nós criamos aqui há cerca de 3 anos, vamos agora para o 4º ano, é o Cooking em Portugal, que é um programa de gastronomia que também quem assim frequenta as redes sociais da Mari pelo Mundo vai encontrar material sobre isso, que é uma formação Guilherme, fantástica. Você adianta um pouquinho agora, mas a gente vai gravar outro merecia fazer outro inteiro para falar só sobre gastronomia. Do Cooking. Ótimo. Então, assim, existe, né, o Cooking em Portugal. Quem quiser interesse de conhecer, basta entrar em cookingemportugal.eu. Agora nós modificamos o site para ficar
ficar bem europeu, mas ou então pode entrar no Mari pelo Mundo, tem lá também o post do Cooking em Portugal para você saber um pouquinho mais. Lá, e manda um e-mail pra gente, maripelomundo@gmail.com. Eu fiz várias experiências, dá pra gente contar como é que é direitinho. Perfeito. O público encaixa, mas fala um Exatamente. Então, esse é uma formação gastronômica. Nós temos 5 chefes renomados, sendo que um chefe, olha só, trabalhou em Windsor, na Inglaterra. Ele era um dos 10 cozinheiros da Rainha Elizabeth. Ele é o nosso chefe executivo, que coordena as principais ações. O nosso objetivo com o Cooking é fazer com que as pessoas aprendam as técnicas da gastronomia portuguesa, não só as técnicas tradicionais de você fazer esses maravilhosos pratos de bacalhau, mas também os doces conventuais. Nós vamos em fábricas de doces conventuais e fazemos com que as pessoas aprendam, ou seja, é uma formação. Existe 30% de componente turística, mas o foco é a formação em gastronomia. São 7 dias e tem vários detalhes que numa outra postagem vamos com certeza explicar com mais detalhes, tá bom? Eu queria agradecer todas essas informações que o Guilherme está dando para a gente, está podendo compartilhar com os ouvintes. A gente escreve um pouquinho mais sobre isso também, aproveitando todas as informações. Então, quem quiser, acompanha no site, tem muita coisa sobre Portugal, no maripelomundo.com.br, muita coisa sobre essa parceria que a gente tem com a Tupan Tours, com o Guilherme. Guilherme, deixa suas redes, seus contatos, para quem quiser te seguir no Instagram, no Facebook, por e-mail, o que você preferir. Ok, então, o mais fácil é o Instagram, né, que seria Tupan Tours tudo junto, né? Ou então o Facebook também, Tupan Tours. Mas qualquer dúvida maior, por favor, entre em contato com o pessoal da Mari pelo Mundo, que conhecem mais profundamente o nosso trabalho e poderia mais facilmente indicar e ajudar a organizar o roteiro para vocês. Muito obrigada, Guilherme. Obrigada, e eu espero todos em Portugal em breve. Um abraço. Obrigada, tchau. E a gente agradece a realização desse podcast aos nossos apoiadores e patrocinadores, que oferecem descontos e promoções especiais a todos os nossos ouvintes e leitores. Basta mencionar o código MPM. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @OPBOBR. A Ester Vinhos, com a venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Eles estão no www.estervinhos.com.br. E também a MPM Trips e Longe Perto para montar a sua viagem. Se quiser mais detalhes, manda um e-mail pra gente. viagensmpm@gmail.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog, ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato@maripelomundo.com.br. Mande a sua sugestão. Até a próxima!